Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos para nós enchermos o nosso potinho de muita paz, de muita luz. Então vamos aproveitando nesse momento, relaxando o nosso pensamento, os nossos sentimentos, pedindo a Jesus que esteja conosco, nos trazendo essa calma tranquilinha, boa, para que a gente possa absorver os ensinamentos dessa noite, para que possamos nos fortalecer no Evangelho. E como sempre, nós estamos seguindo o livro Opinião Espírita, né? Hoje nós vamos conversar sobre o item 44, que vai falar sobre silício e vida. E o que seria silício, né? Silício seria considerado como imposição de uma penitência. E hoje nós temos o conceito ainda arcaico de que para ganhar os céus nós temos que ter vida sofrida, temos que ter sofrimento, né? E a doutrina espírita vem nos mostrar exatamente o contrário. Nós sabemos que já estamos aqui nessa escola para nós nos reajustarmos, para nós aprendermos as lições necessárias para a nossa evolução. E que nem tudo, né, nem toda a nossa evolução se faz através do sofrimento. Apesar dos resgates, das provas, nós podemos ter outras conquistas, né, fazendo bem, para que a gente vá se redimindo, se reajustando com as leis de Deus. Então vamos entender um pouco mais, né? Porque no Evangelho, capítulo 5, vai ter uma questão que pergunta, né, se nós podemos abrandar as nossas provas, né? Se nós, quando estivermos em perigo, lá cita o exemplo de nós estarmos nos afogando, se a gente pode se salvar, se a gente pode tirar o espinho que nos incomoda, se a gente está doente, se a gente pode chamar o médico e tomar a medicação. Então, lá também reforça que as provas que nós temos têm por fim exercitar a inteligência, a paciência e a resignação. Então, aí entra também uma das leis de Deus, que é a lei da preservação, que é a lei de se autoproteger, né? Nós temos que cuidar do nosso corpinho, que nós temos que proteger a nossa integridade física. E quando o homem, né, impõe a si mesmo sofrimentos para o alívio do próximo, aí é agradável a Deus, né? Quando o tipo de sofrimento que agrada a Deus, que a gente pode dizer que ganha os céus, entre aspas, né, é aquele que a gente suporta ajudando o próximo. Quando você alivia o frio, a fome, né, de alguém que precisa, quando você faz um sacrifício em favor do outro, isso é agradável a Deus, não a sua própria mutilação, né, o seu próprio sofrimento. Isso não nos dá a conquista de um degrau mais elevado. Vós que deixais os vossos aposentos, né, diz no Evangelho, perfumados para irdes amansar da infecta, para levar consolação, né? Quando nós usamos nossas mãos para curar as chagas do próximo, quando nós nos privamos do nosso sono para cuidar de um doente, quando nós às vezes esquecemos de nós mesmos, né, no sentido de ser em primeiro lugar para acudir o próximo, aí temos aí a oportunidade, né, de redenção, de um sacrifício que é agradável a Deus, que é abençoado pelos céus, né? Quando a gente seca as lágrimas, quando a gente consola, quando nós estamos sempre prontos a estender a mão, aí nós estamos nos redimindo através da caridade, através do amor, e isso é agradável a Deus. Então, tem outra questão importante que o Espiritismo nos traz, que nós sabemos que estamos em constantes provas, né? Então,
O Evangelho nos elucida que não precisamos aumentar as nossas dores, a nossa carga pesada, porque cada um sabe das suas questões para se reajustar aqui nessa escola. Então, não vai agradar a Deus nós não tirarmos tempo para cuidar de nós, né? Quando a gente acha que através do sofrimento e de toda a dor a gente está se redimindo, é um equívoco, né? O que Deus pede é para que aceitemos as nossas provas, expiações sem lamentar, mas com muita fé de que tudo vai melhorar, que tudo vai um dia acabar. Então ali diz: não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e mortificações sem objetivo. Então nós temos a necessidade de toda a força, de toda a energia para nós cumprirmos a nossa missão. Porque aí fica um papel invertido. Se a gente infringe mais sofrimento do que já trouxemos para suportar, né, iludidos de que isso nos beneficia, nós estamos indo contra a lei de novo, né, de não valorizar a vida, não valorizar esse corpo que habita o nosso espírito para irmos até o final com as nossas provas. E nesta legenda lógica espírita aconselha disciplinas edificantes, né, e não rigores inúteis. Tudo que nós aprendemos na doutrina espírita, nós temos que fazer com que nos rendam educação e progresso, que nós possamos entender que cada vez que a gente se transforma no bem, que a gente se renova por dentro, esse é o sacrifício que é bem-vindo, né? Que nos ajuda a nos redimir. E tudo tem que dar frutos, né, de compreensão, de beneficência. A cooperação entre nós por escola e trabalho que exprime aprendizado espontâneo, né? Então tudo que a gente faz, que é acolhido com amor, que nós podemos ir no nosso tempo praticando, que nós vamos percebendo a nossa evolução conosco e com o nosso meio, isso é que é válido, né? E quando nós tenhamos uma hora que a gente pode descansar, é muito bem-vindo, né? Porque nós precisamos também desse equilíbrio, desse descanso para restaurar a nossa energia, né? Para a gente canalizar atenção e força para que os sofrimentos que hão de vir ou que a gente está passando não sejam de muito peso além do necessário. Então a gente às vezes corre e não se dá conta da importância que tem esse repouso, né? Não só repouso físico, mas mental, o emocional também, que despende uma energia assim absurda quando nós não vigiamos. E uma coisa interessante é que a nossa redenção pode ser feita, como nós falamos um pouco anteriormente, sobre alguns momentos de serviço junto ao leito. Por exemplo, o Evangelho fala dos paralíticos, né, que nos educa o quê? A paciência. Visitar hospitais, que diminui as nossas ilusões, que nós vamos percebendo quanto a nossa vida às vezes é curta e a gente despende tanta energia em outras coisas, né, em tantos sofrimentos inúteis, e a gente vê que quando nós estamos num leito, por exemplo, limitados de tudo, cai a nossa ficha e nós vamos ver que temos que ter um novo conceito sobre a vida. Fazer, né, cozinhar para alguém que às vezes esteja passando necessidade, que não tem o que comer, que não tem como ganhar o seu pão. Então nos corrige com os excessos da mesa, porque a gente às vezes não valoriza o que tem, nós só reclamamos e estamos sempre pedindo, né? Estamos sempre nos queixando e às vezes nós temos tudo e tem gente que não tem nada. Costurar, fazer roupinhas, né, para socorrer aqueles que não têm, às vezes, nem o que vestir.
Então nos educa o quê? A esquecer as nossas extravagâncias, aquela sensação que a gente tem que estar sempre, cada dia, com um par de roupas, o que a gente se sente infeliz, né? Porque a gente quer acompanhar outros níveis e os excessos só nos trazem sofrimentos. Nós já estamos aprendendo que todo excesso traz uma carga extra de sofrimento. Então, entregar também voluntariamente algum recurso nos lares desprotegidos, criando reconforto e esperança, nos imuniza contra o flagelo da usura e contra a voragem do desperdício. Quando a gente percebe que a gente está sempre naquela inconstância, naquele sofrimento por ter mais, né? E a gente vê que tem gente que não tem nada, às vezes nem esperança de viver. Então é um aprendizado através do exercício de fazer ao próximo algo. Amparar em pessoas que vagam sem rumo ensina o quê? Respeito ao nosso lar que nos aconchega. Então, às vezes, para educar em casa, a gente vê que amparando alguém lá fora, que não tem como nós o conforto de um lar, não tem uma família, né? Então a gente aprende a dar mais valor à nossa casa, à nossa família, àqueles que convivem conosco. Então, conversando sobre isso, vamos ver quais são os cilícios, né? Que a doutrina nos ensina, essa penitência, digamos assim, para conquistar os talentos celestes. Fazer, né, com que façamos aqueles que transfigurem nas obras de fraternidade e elevação. Esses são os cilícios aconselháveis, né, por melhorarem a vida, melhorando a nós mesmos. Então, desde que a doutrina pede que nos transformemos, que sejamos, como Jesus também pede, novas criaturas, nós estamos fazendo a certas renúncias, né, certas privações que ajudam no todo. E quando nós também nos privamos, né, não fica assim, para que nós tenhamos tudo sempre nos excessos, nós aprendemos a ser mais comedidos, mais equilibrados e vamos conquistando melhores graus de evolução. Não ignoramos que tanto o planeta terrestre quanto as criaturas que povoam jazem vivos em pleno céu. Entretanto, jamais contemplaremos a luz divina do céu que nos circunda sem acendê-la dentro de nós. Então, nós temos que ser seres, né, que acreditamos em nós mesmos, que nós estamos reparando erros, reajustando com as leis de Deus, mas que somos muito amparados, muito amados. Nem Deus inflige penitências, né? Ele nos ajuda com as ferramentas do conhecimento, do amor, da caridade, a reparar os erros. Então nós temos que acender essa luz, nós temos que conquistar essa gratidão. Quanto mais gratidão, mais luz. Quanto mais gratidão, mais oportunidade de fazer o bem, de se elevar. Então, não é nos castigando, né? Não é nos castigando. Deus não quer que nós estejamos sempre assim, com esse rosto aflito, pedindo a Ele a todo momento, né, que nos abrande as provas, se às vezes nós mesmos é que as agravamos, né? Então, os vários tipos de sofrimentos físicos e morais empurram multidões para os vícios, as fugas e o desespero. Então, quanto a gente já traz a nossa bagagem de luta, de reajuste, de expiação, de prova. Se nós nos infligirmos castigos por culpa, né? Quando a gente inflige uma penitência para nós, além do que é considerado normal, muitas vezes nós nos desesperamos, nós caímos nos vícios, nós queremos sair do planeta antes da hora, nós entramos em desespero, né? Porque nós esquecemos de buscar Deus, de buscar alívio, de buscar meios de alívio. É o contrário.
Nós não podemos nos infligir cada vez mais dores achando que assim nós estamos mais perto de Deus. É ao contrário. Nós temos que buscar a fé, a conexão, né, a esperança, a renovação, o trabalho. É muito importante desenvolver um trabalho dentro de nós. A doutrina espírita nos traz a solução do autodescobrimento, de nos conhecermos. Aí nós, nesse conhecimento, vamos sabendo onde que a gente precisa melhorar, onde que nós precisamos consertar certos comportamentos, certos pensamentos, certos modos de agir, né? E só através do Evangelho de Jesus é que nós vamos ter um comportamento lúcido, né? Uma consciência desperta. E tudo isso é requisito essencial para a conquista da plenitude. Isso está no livro de Joana de Ângeles, né? Quando ela fala sobre a plenitude do homem. Então, ela frisa muito esse autodescobrimento e essa vivência com Jesus, porque Jesus se fez, né, o caminho, a verdade, a vida. A gente não precisa ficar procurando novas verdades. Seguindo, nós já nos encontramos, nós já nos conhecemos melhor e vamos nos modificando, como dissemos lá atrás, sem opressão, sem aquele desespero, não é? E outra coisa interessante é que nós temos que nos dar o auto-perdão. Quando nós oramos a Deus nessa serenidade, nessa gratidão, né? Quando nós nos perdoamos, porque se nós praticamos alguma penitência para nós, achando, pela culpa que carregamos, por aquilo que nós achamos que pecamos, né? Nós temos que ter o auto-perdão para recomeçar. Sem auto-perdão, sem nos entender, sem nos perdoar, nunca nós vamos renovar o passado. Nós não vamos nos reajustar com o passado. Então nós temos que nos perdoar, porque nem Deus nos castiga. Nós não somos trazidos para a escola para ficarmos piores, né? Com mais opressão, com mais sentimento de dívida. Ao contrário, nós estamos aqui para aliviar as nossas dores, para compensar os nossos sofrimentos através da ação reparadora. Tudo que nós fizermos que repare os nossos erros, conta como ponto positivo, como luz na nossa existência, como um modo de acender aquela luz interna. E a construção do bem. Todos os dias nós temos oportunidade de fazer o bem. Nós temos oportunidade de fazer algo melhor em favor de nós e daqueles que nos rodeiam. Todo dia a vida nos traz um convite, né, de construir o bem, de fazer melhor, de pensar melhor, de agir melhor, de ter mais paz, porque tudo é conquista nossa. Tudo é conquista nossa, né? Não fica aos céus o modo dessa conquista. É a nós que conquistamos. Nós que trazemos para perto de nós cada vez mais uma vida tranquila, uma vida de felicidade. Apesar da felicidade na Terra ser relativa, é muito bom os momentos que nós temos quando nós seguimos o Evangelho, seguimos o Mestre, porque o plano espiritual está sempre nos amparando, está sempre renovando as nossas forças. A conexão depende de nós. Nós é que temos que ir ao encontro desse mundo superior, dessa luz que vem do alto. Deus sempre envia seus emissários. Jesus sempre está conosco, né? Ele mesmo disse que não nos deixaria órfãos. E a doutrina espírita nos ajuda no auto-perdão, em ações reparadoras, na construção do bem. Nos ensina a ter mais equilíbrio, nos ensina os porquês da vida, o porquê desse estágio, o porquê das provas, das reparações, o porquê de estarmos aqui, o porquê das reencarnações, o porquê de tudo, e nos consola com amor, com a fraternidade, trazendo Jesus vivo cada dia perto de nós. Então, assim sendo, tudo que nós fizermos nos sentindo culpado,
nos querendo punir, nós estamos fazendo errado. Nós temos que nos abrandar de tudo isso. Então, cada dor você leva amor, cada erro você leva esperança e reparação e perdão. Perdoar o próximo, perdoar a nós, perdoar que nós não somos perfeitos. Nós estamos a caminho da perfeição. Então vamos contar mais com a ajuda do plano espiritual, contar mais com Jesus. Não perdemos essa conexão, porque às vezes a gente se distancia pelos sofrimentos, né? Porque tudo é passageiro. Então nós temos que ficar cada vez mais perto da espiritualidade e não distantes, e não descrentes, e não frágeis, achando que nada tem sentido, que nada vale a pena. Tudo vale a pena quando nós apostamos em nós mesmos, quando nós temos fé em nós, fé em Deus, fé em Jesus. E assim sendo, espero que essa palestra tenha iluminado nossos espíritos, né? Que nós tenhamos aprendido que só o amor eleva, só o amor cobre uma multidão de pecados, só o amor, o pensamento positivo e a construção do bem, e a amizade, a fraternidade, né? Sejamos como girassóis, girando em torno do maior sol que há na nossa vida, que é Jesus. Jesus é um sol que nunca se apaga, que sempre renova as nossas forças, renova a nossa vida, nos dá a oportunidade sempre de reparar os nossos erros. Ele não quer que nós soframos além daquilo que nós necessitamos, porque infelizmente ainda nós só nos modificamos através de certas dores, mas estamos a caminho de nos livrarmos de todo o peso, de toda doença, de toda a questão que nos oprime, que nos faz sofrer. Mas nós precisamos entender e seguir o que Jesus nos pregou, nos ensinou com tanto amor, com tanta bondade, com tanta misericórdia, com tanta paciência. Então sejamos girassóis, giremos em torno desse sol maior, que é o nosso Mestre Jesus. Muita paz, muita luz, estejamos sempre juntos, em nome do Mestre, em nome de Deus, de toda a pleiade de espíritos que estão nos tutelando nessa e em todas as existências. Graças a Deus, muita paz.